importantes na história do cristianismo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versos de número 1 a 8. Todos os que acharam, por favor, façam-me sabedor dizendo amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o reterdes tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Amém? Aqueles que quiserem e puderem, mantenham as suas Bíblias abertas para conferir aquilo que eu estarei falando aqui nessa noite. Meus irmãos, nós estamos diante de um tema que é extremamente pertinente de ser abordado, principalmente pelo fato de que a ressurreição de Cristo é princípio fundamental da fé cristã. Sem a ressurreição, nós sequer estaríamos aqui. Indiscutivelmente, a ressurreição de Cristo é um dos momentos mais marcantes na história da raça humana. A fé cristã, ela está intrinsecamente ligada e baseada neste fato. Nós poderíamos dizer claramente que o ressurgimento de Cristo do mundo dos mortos não é apenas mais um momento ocorrido no seu ministério, mas é de fato aquilo que norteia a nossa fé. Aleluia. Nós temos a certeza plena que falar sobre ressurreição é animar os nossos corações na perspectiva de que Cristo cumpriu a sua obra à risca, ao morrer na cruz do Calvário, ao ressuscitar ao terceiro dia, conforme as Escrituras. O próprio Jesus, após a sua ressurreição, falando com Tomé, um dos seus discípulos, ele fala claramente que bem-aventurado são aqueles que não viram o Cristo ressurreto, mas na verdade tiveram essa crença recalcada em seus corações. Aleluia. Conforme João capítulo 20, verso 29. Sem a ressurreição, certamente não haveria cristianismo. Nossa fé seria medíocre, seria vazia, sem nenhum sentido, porque na verdade tudo se baseia na ressurreição de Cristo. Observe o que disse o apóstolo Paulo na carta que nós lemos no capítulo de número 15 e o verso 14, falando sobre essa ressurreição. Disse o apóstolo: e se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. De fato, a ressurreição de Cristo é o que nos dá a certeza de que nós estamos no rumo certo. O apóstolo Paulo, falando ainda sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 6 e no verso 14, ele vai nos dar a certeza que a ressurreição de Cristo também nos dá a esperança de que assim como Cristo foi ressurreto, um dia nós também seremos e teremos a oportunidade de estar com Ele. Aleluia! E vê-lo como Ele é. Na sua primeira carta, no capítulo de número 6, no verso de número 14, Paulo vai dizer que por seu poder Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e também nos ressuscitará. Ela é um dos pontos que nos difere das demais religiões. A ressurreição de Cristo é de fato esse ponto fundamental que nos faz entender que a nossa fé não é apenas mais uma religião, a nossa fé não é apenas mais uma crença, mas a nossa fé é de fato a verdade. Aleluia! O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós olhamos para a trajetória de Cristo, a sua obra sacrificial,
o seu momento na cruz do Calvário, nós entendemos que a nossa vida, ela está intrinsecamente ligada à obra de Cristo. Sem essa obra nós não estaríamos aqui. Sem a sua ida ao Calvário nós não teríamos salvação. Sem a sua ressurreição nós não poderíamos professar essa fé. Diferentemente de outras religiões, onde os seus líderes e os seus ícones estão jazendo em uma sepultura, a nossa fé está baseada no fato de que o nosso mestre, ele ressurgiu ao terceiro dia e está à direita do Pai e exerce a função de advogar e de interceder por nós. Na verdade, a fé cristã é a única fé que demonstra claramente que o seu líder está vivo. Porque na fé espírita, Allan Kardec está jazendo em sua sepultura. O budismo, o seu líder está de fato debruçado nos braços da morte. Mas na fé cristã nós podemos dizer em alto e bom som que o nosso Cristo não está morto, ele está vivo para o céu. E isso de fato alegra o nosso coração. O túmulo está vazio, e pelo túmulo estar vazio nós temos a certeza de que o céu estará preenchido, porque o próprio Jesus, ele escreveu em João 14 a verdade de que nós não devemos perturbar os nossos corações, mas crer na obra de Cristo e crer também no Pai que executou a obra. Aleluia! Porque no céu há muitas moradas. Aleluia! E nós estaremos com Ele para todo sempre. Atos, no capítulo de número 24, no versículo de número 26 e 27, o próprio Jesus ele vai descrever que a ressurreição é fruto de tudo aquilo que as Escrituras falavam acerca de Cristo. A morte de Cristo na cruz do Calvário, a sua ressurreição, como consequência do cumprimento das promessas de Deus, está estampada ao longo das Escrituras. O próprio Jesus, conversando com os seus discípulos no caminho de Emaús, ele vai dizer que a ressurreição estava predita nas Escrituras. Moisés e os demais profetas falaram acerca do ressurgimento de Cristo. Na verdade, a sua morte e a sua ressurreição não foi um plano alternativo que Deus executou para cumprir na raça humana, mas na verdade foi um projeto primordial que Deus traçou. E isso é o que nos faz termos a certeza de que nós estamos no caminho certo. Jesus, dizendo isso aos seus discípulos, ele afirmava categoricamente que o Pai cumpriu tudo aquilo que havia sido pré-ordenado nas Escrituras. E nós observamos esse cumprimento de uma forma mais íntegra, efetiva e com riqueza de detalhes nos evangelhos, principalmente nos evangelhos sinóticos, a saber, no evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, o evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 16, e o evangelista Lucas, considerado historiador da igreja, no capítulo de número 24, escrevem de forma contundente como se deu a ressurreição de Cristo. Aleluia. João, mesmo que abordando o evangelho singular, falando acerca do ministério de Cristo, que foi um ministério curto, mas profituoso, no capítulo de número 20, ele faz questão também de abordar acerca da ressurreição, porque esse fato é o principal fato que normateia e que rege a vida da igreja. Como eu falei anteriormente, se não houvesse ressurreição, não haveria remissão, não haveria justificação. Os evangelistas que andaram ao lado de Cristo durante os 3 anos do seu ministério fazem questão de descrever esse momento. Jesus esteve durante 3 anos sobre essa terra. O primeiro ano do seu ministério é intitulado o ano da inauguração. O segundo ano do seu ministério é considerado o ano da popularidade. Mas no terceiro ano ele vive o período da oposição ao seu ministério. Consequentemente, ele vai à cruz do Calvário. Ele é chicoteado, ele é torturado, ele morre de forma cruel. Mas aquela morte era apenas um prenúncio do cumprimento das Escrituras. Aleluia! E os evangelistas, eles fazem questão de traçar o panorama, de descrever como esse fato aconteceu, porque a ressurreição de Cristo não é um fato simbólico. A ressurreição de Cristo não é uma lenda contada, nem algo apenas para massagear o ego daqueles que são seus seguidores. É um fato que de fato ocorreu e que está marcado na história da igreja. Mateus começa
descrevendo que naquela manhã épica, dia de domingo, ainda na madrugada, as mulheres que estavam acostumadas a acompanhar o ministério de Cristo, estavam indo até o caminho do sepulcro para observar se de fato o seu Cristo ainda estava no sepulcro, levando consigo as especiarias para preparar e embalsamar o corpo de Cristo. Entre elas estava Maria Madalena, estava Maria, mãe de Tiago, Joana e algumas das irmãs que acompanhavam o ministério de Cristo. E a Bíblia descreve que indo elas ao sepulcro, elas se deparam com uma situação esperançosa, porque a Bíblia vai dizer que a pedra do sepulcro estava removida, e quando elas adentram dentro do túmulo, elas observam que Jesus não estava mais lá. Naquele momento seus corações talvez ficaram entristecidos e preocupados com a situação, mas a Bíblia descreve que o anjo aparece em cima daquela pedra e diz: por que vocês estão aqui procurando aquele que está vivo dentre dos mortos? Ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Aquele que vocês procuram já não está no meio dos mortos, porque a palavra foi cumprida na íntegra. Deus não permitiu que o seu amado perecesse na sepultura, ele foi ressuscitado. Aleluia. E a Bíblia descreve que aquelas mulheres atônitas, impressionadas e impactadas com aquele ato, correram até os apóstolos para descrever a situação que havia acontecido. E estando elas diante dos discípulos, disseram aquele fato que estava estampado diante de si. Ao passo de que a Bíblia descreve que Jesus aparece diante dos seus discípulos, e naquele momento houve um certo sentimento de incredulidade, porque todos ficaram a se preocupar, apavorados e atônitos. Havia alguns entre eles que diziam: será que é um fantasma? Será que é um espírito que está entre nós? Jesus mostra as chagas que marcaram as suas mãos, as chagas que foram adquiridas na cruz do Calvário, e diz aos seus discípulos: olha bem, toca nas minhas chagas, nas tuas mãos, e observa, aqui estou. E eles entenderam na verdade que aquilo era a própria manifestação do Cristo ressurreto, e entenderam que a promessa havia sido cumprida. A ressurreição de Cristo é evidente. Ao longo da história, vários homens persuadidos pelo diabo tentaram a todo custo anular essa verdade. Tentaram distorcer a realidade da ressurreição. Tentaram a todo custo dizer que Cristo não ressuscitou, que isso foi um fato mentiroso propagado pelos seus discípulos. Havia entre os homens alguém que até proclamava dizendo que Cristo não chegou sequer a morrer na cruz do Calvário. Mas a Bíblia afirma categoricamente, e todos os fatos que nós observamos no Novo Testamento apontam que Cristo ressuscitou, apontam que Cristo não está mais entre os mortos, mas que Ele ressurgiu, e Ele ressurgiu exatamente para propagar a obra do Pai e para mostrar para a sua igreja que a sua palavra é verdadeira, que a sua palavra se cumpre na íntegra. O apóstolo Paulo vai dizer ainda em 1 Coríntios que todos aqueles que estavam ao lado de Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos, as mulheres que lhe seguiam, aqueles que estavam em Jerusalém, cerca de 500 irmãos, conseguiram contemplar a face de Jesus e ver o Cristo ressurreto. A Bíblia ainda descreve no Evangelho de João e também nos Evangelhos sinóticos que Jesus aparece para os seus discípulos. Mas um fato que me chama a atenção e que demonstra o poder, a autoridade, a misericórdia e o amor de Cristo está estampado nas Escrituras. Os seus discípulos, Cleopas e um dos seus companheiros, estão caminhando pelo caminho de Emaús, e quem sabe um dizendo para o outro, preocupado: Jesus havia dito que haveria de ressuscitar o terceiro dia, e até agora já é o domingo e nós não observamos nada. A história continua a mesma, e de repente um peregrino, ele entra no meio do caminho, ele toma a fala, ele entra no meio da história, ele começa a conversar com aqueles dois homens e pergunta: o que é que está acontecendo? O que é que vocês estão comentando? Cleopas toma a fala, Gilvan, e ele diz: será que só você é peregrino em Jerusalém? Será que você não sabe o que está acontecendo? Jesus, o varão poderoso em obras, aquele que tinha autoridade, que curou o enfermo, que levantou paralítico, que deu vista aos cegos, ele morreu
mais em nosso coração. E Jesus começa a expor as Escrituras e dizer para eles: vocês são nécios e tardios para crer em tudo que diz as Escrituras. Será que vocês não observaram que convia que o Cristo padecesse, mas também ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar? Os discípulos sentiram o coração arder, porque uma coisa é certa: onde há palavra, coração ardendo; onde há palavra, o coração saculeja, porque a palavra tem poder de fazer aquilo que você não pode. Jesus fez como quem ia passando, se ausentando deles. E a experiência que eles tiveram foi tão profunda, foi tão intensa, ao observarem aquele peregrino falando-lhes acerca das Escrituras, que eles disseram: o dia já declina, a noite já vem, não vai, fica mais um pouquinho, fica conosco. Jesus aceita o convite, e no momento da ceia estão todos reunidos. Quem sabe o coração dos discípulos palpitando e dizendo: cadê a promessa? Cadê a promessa? Cadê o Cristo ressuscitado? De repente ele toma um pão, e somente ele tem autoridade de fazer isso. Ele levanta o pão para o céu, ele parte, dá graça ao Pai. Logo os seus discípulos sentiram e disseram: é ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está em nosso meio. Cleopas olha para o seu companheiro e diz: será que você não percebia que o nosso coração ardia, o nosso coração saculejava, o nosso coração sentia quando ele nos expunha as Escrituras? Porque só ele tem poder de penetrar nos corações, só o Cristo vivo tem poder de transformar vidas e consolar a nossa história. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, se você estava desesperançoso, ou se a tristeza repousou em teu coração, ou até mesmo as preocupações da vida entraram em tua alma e você chegou lagrimejando e dizendo: Senhor, eu não vejo perspectiva. Pois bem, eu tenho uma novidade para você nessa noite. O Cristo que está vivo, ele visita o teu coração nessa noite, e ele traz paz e tranquilidade para a tua alma. Ele está vivo. Existem provas cabais e suficientes que declaram que Cristo ressuscitou. Homens tentaram apagar essa realidade, tentaram camuflar esse fato, mas a igreja sabe. A Bíblia descreve, a história demonstra que essa sociedade é uma antes e outra depois de Cristo. Ele foi aquele que veio para marcar a história da raça humana. Ele é aquele que veio para reatar a aliança que havia sido perdida. Ele é aquele que veio para nos libertar das chagas do nosso pecado e promover a oportunidade de salvação para Jesus. A ressurreição de Cristo não foi algo ilusório. Cristo não morreu na cruz do Calvário e ressuscitou apenas como Marte. Ele não morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia apenas para nos dar um exemplo de moralidade ética e conduta. Não. Ele não morreu na cruz do Calvário apenas para demonstrar a insatisfação de Deus contra o pecado. Não. Mas ele morreu porque ele era o único capaz de satisfazer a justiça de Deus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga: ninguém poderia, ninguém tinha a capacidade, mas o unigênito do Pai, ele foi no teu lugar, ele subiu até a cruz, ele foi padecer pelos nossos pecados, mas ele ressurgiu ao terceiro dia. João, estando em Patmos, aprisionado por causa da palavra de Deus, com o coração entristecido por causa do exílio, ele abre a sua boca e diz: eu estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, e ouvi uma voz por detrás de mim como o som de muitas águas, e quando eu me virei para ver o que falava comigo, eu olhei e
juízo. Os seus cabelos eram brancos como a neve, mostrando que ele é eterno. No seu peito estava traçado um cinturão, da sua boca saiu espada afiada de 2 fios. E quando eu virei-me para ver, eu caí aos seus pés como morto. O meu homem não consegue se conter diante da glória de Deus. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: João, não temas. Não temas, porque você me conhece. Eu sou o primeiro, mas também sou o último. Eu sou o Alfa e também sou o Ômega. Eu sou aquele que estive morto, João, mas olha aqui, ele está vivo para todos sempre. A igreja crê que ele está vivo. A igreja crê que ele está vivo. Se você crê que ele vive, ergue a tua mão para o alto. Pela solecando e a cena, o Cristo vivo está passeando em nosso meio. Está dizendo para você: não tenha medo, eu estou vivo. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela trouxe benefícios para a nossa vida. A ressurreição de Cristo e a sua obra redentora confirmam a nossa justificação. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 4, no verso 25: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Sua morte nos redimiu, mas a sua ressurreição nos justificou. A morte de Cristo foi o único recurso que satisfazia plenamente a vontade de Deus, porque o apóstolo Paulo disse: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem clame a Deus. As nossas obras para adquirir salvação são como trapos de imundícia, um absorvente usado. Mas apesar da nossa pecaminosidade se manifesta o amor de Deus. E o seu amor é provado no fato de que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E eu abro parênteses para dizer aqui que as tuas obras não podem te salvar, a tua boa conduta não pode te levar a canto algum, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário te deu a oportunidade de você ter vida e servir a Deus. Quantos de nós que aqui estamos, que éramos perdidos, marginalizados, que não temos valor para a sociedade, mas a cruz nos deu o valor, que foi pago com preço de sangue. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe remissão, mas Ele cumpriu na íntegra o projeto do Pai, quando Ele estendeu as suas mãos, quando a cabeça repousou sobre o seu peito, e Ele disse: tetelestai, está consumado. Ele nos fez remidos diante de Deus. Glória a Deus. Cristo nos proporcionou a remissão dos nossos pecados. Sem a ressurreição não haveria justificação, tampouco reconciliação. Sua morte, ela trouxe benefícios para a nossa vida. Primeiro, a sua morte, ela foi vicária, porque ela foi a favor dos outros, no caso nós. A sua morte, ela foi sacrificial, porque Ele foi derramado como sacrifício vivo na cruz do Calvário. Ele foi oferecido como aspersão, como libação, como sacrifício real. Lá no Éden, quando o homem pecou, que Deus gritou dizendo: Adão, onde é que você está? A Bíblia descreve que o primeiro homem se escondeu, mas logo em seguida houve um ato de Deus. Ele sacrificou o animal e cobriu o homem da sua nudez. Isso já demonstrava o sacrifício de Cristo na cruz, que viria para cobrir-nos dos nossos pecados. A sua morte foi propiciatória, porque ela